Olá, meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite. Passando aqui em primeiro lugar para agradecer a todos vocês que estão inscritos no canal, a todo mundo que está curtindo, compartilhando, se inscrevendo. Pessoal, senta o dedo aí, vai compartilhando, vai dando like. Estamos com 86 pessoas. Copie e cola essa grande live, essa super live nos grupos do WhatsApp, nos status nos grupos do WhatsApp, nos status do WhatsApp de vocês. Coloca no Facebook, no Instagram, no X, em todas as plataformas, todas as mídias sociais neste exato momento. A gente está acompanhando o julgamento do Jair Messias Bolsonaro. A gente também está acompanhando aí a questão de reunião do presidente Trump com o Eduardo Bolsonaro neste exato momento. O presidente Trump está acompanhando o julgamento do Jair Messias Bolsonaro e eu vou colocar aqui ao vivo, pessoal, o ministro Alexandre de Moraes trazendo a decisão final agora, né? A gente acompanhou aí desde manhã, agora à tarde, o julgamento do Jair Messias Bolsonaro. Entretanto, todavia, o que importa para nós é neste exato momento. Vai dando like, vai compartilhando, vai se inscrevendo. Senta o dedo aí, a dona Regina chegando agora, que eu vou pegar a parte principal aí do ministro Alexandre de Moraes, depois que o Zanin jogou para ele a partida. Pessoal, deixa eu aumentar aqui a tela para vocês pegar neste primeiro momento. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o presidente Trump. O Eduardo Bolsonaro já se reuniu com o presidente Trump, ele está acompanhando o julgamento, o Eduardo Bolsonaro também está acompanhando o julgamento. A gente está aqui ao vivo, o Júlio chegando, a dona Vera, a todo mundo que está aqui presente, a dona Marlene Vitor. Senta o dedo, pessoal, vai compartilhando, vai se inscrevendo e vai dando like. Lembrando também que saiu hoje que os trabalhadores vão invadir a rua aí devido a uma ação do Luiz Inácio Lula da Silva. Lembrando que ele está no Japão aí com o presidente da Câmara e com o Alcalumbre, né? E outros aí bandidos do judiciário, principalmente atrelado ao PT, que está no nosso Brasil. Essa corja aí de malditos. Mas vamos que vamos, pessoal. Senta o dedo aí, vai compartilhando, vai dando like e vai se inscrevendo. Vamos aqui na parte principal do julgamento e daqui a pouquinho eu vou falar de algumas ações. Vamos que vamos. Dia 8 de janeiro, no sentido de reconhecer a competência do Supremo Tribunal Federal e, como eu disse, da primeira turma após a mudança regimental. Quanto à questão da suposta violação ao duplo grau de jurisdição, o eminente relator também já fez referência ao precedente, o RHC 79.785, da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence, no qual se enfrentou essa questão e o Supremo assentou que a competência constitucional prevalece em relação a outras normas previstas em pactos internacionais. Lembro também, ministro Alexandre, que além do área citado por Vossa Excelência, na ADI 5.175, da relatoria do ministro Gilmar Mendes, também foi assentado no voto de Sua Excelência que o duplo grau não se aplica aos casos de foro por prerrogativa de função. Então, também há um outro precedente nessa mesma direção, de modo que eu estou acompanhando na íntegra Vossa Excelência, pedindo vênia mais uma vez ao eminente ministro Luiz Fux. Devolvo a palavra ao eminente relator para dar continuidade ao seu voto em relação às preliminares. Obrigado, presidente. Agora, presidente... Pessoal, foca aí, estamos com 395. Agora é decisivo o ministro Alexandre de Moraes no julgamento que inicia hoje do Jair Messias Bolsonaro. Lembrando que o Jair Messias Bolsonaro está ali, todos os seus advogados, todo mundo da direita está ali neste julgamento que se inicia hoje. E o Jair Messias Bolsonaro já divulgou mês que vem a grande manifestação e paralisação, pessoal, em São Paulo. Todo mundo está convidado e a gente vai para cima, pessoal, sem abaixar a cabeça que a vitória é certa. Vamos que vamos. Analisar o item 3, as nulidades. As defesas apontaram inúmeras teses pleiteando a nulidade
das investigações, da denúncia e do próprio procedimento realizado com base na Lei 8.038. A primeira nulidade, presidente, já restou analisada no momento que foi levantada uma questão de ordem, Vossa Excelência levantou a pedido do advogado Celso Vilardi, a questão da apresentação da resposta simultânea entre acusados e colaboradores. Então, deixo de analisá-la exatamente porque já foi julgado aqui por unanimidade. Mas também houve aqui a citação da ausência de amplo e restrito acesso aos elementos de prova, a existência de document dump, a ilegalidade da decisão que determinou a instalação do inquérito 4878, a existência de prova ilícita, ou a chamada fishing expedition, a pesca probatória, e a ofensa ao princípio da indivisibilidade da ação penal pelo não oferecimento de denúncia única. Aqui, presidente, é importante, porque todas essas nulidades apontadas, elas se referem a um eventual ferimento ao princípio constitucional do devido processo legal. Nós sabemos que a Constituição de 1988, pela primeira vez também no direito constitucional brasileiro, incorporou o princípio do devido processo legal, que remonta à Magna Carta de 1215 na Inglaterra e tem como princípios corolários a ampla defesa e o contraditório. Então, houve uma inovação importantíssima em relação às nossas constituições anteriores, ao se referir expressamente ao devido processo legal, que isso salientado tanto pela acusação quanto pela defesa, uma proteção ao indivíduo, tanto no âmbito material, de proteção à sua liberdade, só com devido processo legal pode vir a perder a sua liberdade, quanto do ponto de vista formal, vendo garantir a paridade total de armas, de provas, de armas, de depoimentos. Pessoal, senta o dedo aí que já está finalizando, vai dando like, vai compartilhando. Eu peguei a parte principal agora ao vivo da TV Justiça, diretamente do Supremo Tribunal Federal, para todos vocês aqui ao vivo comigo. Eu só peço ajuda, copia e cola nos grupos, os estados. Daqui a pouquinho a gente vai colocar o Eduardo Bolsonaro também. Senta o dedo aí, vai compartilhando, porque isso é decisivo, pessoal. Vamos que vamos para cima. Entre a acusação, o órgão acusador, Ministério Público e as defesas. E essa previsão, como sabemos, está no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal. Aqui, presidente, eu começo, como já decidimos a questão da sequência, e já uma vez, como disse anteriormente, na questão de ordem, se a denúncia vier a ser recebida, como todas as demais, aí imediatamente o colaborador passa a ter a obrigatoriedade de falar antes de todas as defesas. Ministério Público, colaborador e, a partir daí, as defesas. Eu afasto, inicialmente, a alegação da defesa de Augusto Heleno Ribeiro Pereira sobre a impossibilidade de fatiamento da denúncia, o chamado de fatiamento da denúncia no presente caso, por violação à indivisibilidade da ação penal e aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. O doutor Matheus Milanês, que ascendeu à tribuna em sua sustentação oral, colocou, em que pese não ser previsto no Código de Processo Penal, o próprio advogado, doutor Matheus Milanês, colocou que não existe o princípio da indivisibilidade em relação às ações penais públicas. O princípio da indivisibilidade existe em relação à ação penal privada. O ofendido que queira processar via ação penal privada, oferecer uma queixa-crime em relação aos seus ofensores, ele não pode escolher os ofensores. Uma vez que todos os ofensores sejam identificados, ele tem que propor em relação a todos, para evitar exatamente que haja uma vingança privada ou até uma extorsão em relação a um ou a outro. Esse princípio da indivisibilidade não existe nas ações penais públicas, porque o que existe, com base no artigo 129, inciso 1º da Constituição, é a privatividade
do Ministério Público no caso das ações penais públicas. O Ministério Público é o titular da ação penal. O Ministério Público é aquele que, analisando ou inquérito policial, ou peças de informação, ou mesmo os procedimentos de investigação criminal no âmbito do próprio Ministério Público, e verificando materialidade e indícios de autoria, ele é Ministério Público que decide a quem denunciar. Não é o Judiciário, não é a autoridade policial, não é o ofendido. Quem decide, quem tem a titularidade e que pela primeira vez foi consagrado no texto constitucional, em 1988, uma grande conquista do sistema acusatório, é o Ministério Público. E no presente caso, o Procurador-Geral, ele entendeu por bem, a partir de núcleos que teriam algo em comum, a partir de núcleos, ele ofereceu 5 denúncias. Pessoal, estamos com 325, vamos chegar a 350, copia e cola nos grupos, nos status, estamos com 342, vai chamando a galera, daqui a pouquinho vocês vão ver o que vai acontecer. Lembrando também que a Polícia Federal pegou o doutor desembargador e o nosso amigo, o seu Sebastião, e não deixou entrar, pessoal. Na verdade, ele meio que entrou, mas fez meio que uma discussão lá. Discussão não, né? De forma crítica, né? Rebateu aí e a Polícia Federal foi acionada. Vai dando like, vai compartilhando e vai se inscrevendo. Vamos que vamos. É importante ressaltar que não houve aqui... nem mesmo que se aplicasse o princípio da indivisibilidade, que não se aplica na ação penal pública, não houve aqui escolha de quem denunciar. O Procurador-Geral da República analisou, e na ótica de Sua Excelência, havendo materialidade comprovada e indícios de autoria, ele denunciou todos aqueles que ele entendeu presentes os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, mas ofereceu denúncias diversas, porque cada um dos núcleos tinha peculiaridades diversas. Isso não impossibilita o contraditório, isso não impossibilita a ampla defesa. Se entendêssemos o contrário, essas 1.494 ações deveriam ter sido uma denúncia só, porque é um crime multitudinário que todos praticaram a tentativa de golpe de Estado, todos deveriam ser denunciados numa única peça, não é? É isso que a legislação prevê. Seja porque não se aplica o princípio da indivisibilidade, seja porque quem é o titular da ação penal é o Ministério Público e, no caso, atuando perante o Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República. Também, presidente, afasto e diria até tranquilizo o Dr. Matheus Milanês, porque não haverá decisões contraditórias, uma vez que o órgão julgador é o mesmo. O fato de serem 5 núcleos, o fato de terem provas e fatos semelhantes e vários idênticos, isso não vai levar a decisões contraditórias, porque o órgão julgador é o mesmo. É a primeira turma que vai julgar os 5 núcleos. Vossa Excelência, inclusive, já agendou uma sequência de análise sobre o oferecimento das denúncias. Então, afasto essa alegação. Vossa Excelência... Não, eu vou seguir todas as unidades. É que eu estou tentando encurtar aqui pelo tempo de todos. As defesas de Augusto Heleno Ribeiro Pereira, Jair Messias Bolsonaro, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e Walter Souza Braga Neto também sustentaram a existência de cerceamento de defesa em virtude de não ter sido franqueado acesso às peças de informação referentes à investigação conduzida pela Polícia Federal. São as mesmas alegações que foram feitas antes dessa sessão e indeferidas por mim. E aqui, presidente, é importante salientar que o acusado se defende, e nós sabemos aqui a reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de todos os tribunais, o acusado se defende dos fatos imputados na denúncia, dos fatos, das provas e dos documentos citados
e juntos, encaminhados juntos com a denúncia. O doutor José Luiz, doutor Juca, ele salientou, e foi importante fazê-lo, que foi importante, doutor José Luiz, porque senão nós íamos perder aqui um tempão, porque eu tinha feito um tutorial que demonstrava que tudo que foi alegado aqui, tudo está nos autos. O que está nos autos é possível encontrar, só que isso ia demorar um tempinho, então eu me abstenho de colocar. O que o doutor Zé Oliveira e outros colocam, veja, é que a Polícia Federal está de posse de outros documentos que não foram juntados aos autos, não são de conhecimento também da Procuradoria-Geral de Justiça, não fizeram parte da denúncia, consequentemente, e aqui é um chavão, mas é importante dizer, o que não está nos autos não está no mundo. A nossa súmula vinculante 14, ela garante todo o acesso à defesa de tudo que está documentado. Foi citado especialmente a questão do celular e de computadores apreendidos do denunciado Walter Souza Braga Neto no momento da sua prisão, no dia 14 de dezembro do ano passado. Veja, todos esses materiais foram apreendidos, isso está na Polícia Federal, isso não foi utilizado pela acusação, a acusação não imputou nada em relação a isso. Quando os laudos ficarem prontos e for juntado aos autos, aí sim, tanto a acusação quanto a defesa terão acesso integral. Integral, inclusive, há um pedido aqui, houve um pedido, mas não é um momento processual adequado, houve um pedido de uma das defesas para fazer um contralaudo, um laudo para testar ou não a veracidade. Não há nenhum problema em relação a isso. A partir, se for iniciada a ação penal, a partir do início da ação penal, tudo pode ser impugnado. Absolutamente tudo pode ser impugnado. A agenda é colocada, é citada, isso no caso do denunciado Augusto Helena Ribeiro Pereira, mas pode ter mais coisa na agenda. Veja, a partir do início do processo penal, desde que a defesa, assim como a acusação, e é importante, presidente, salientar que se for recebida a denúncia e iniciada a ação penal, quem tem que provar cada um dos fatos apontados é o Ministério Público. Quem tem que apontar cada uma das infrações, tem que comprovar cada uma das infrações cometidas, é a Procuradoria-Geral da República. Se existir uma dúvida razoável sobre qualquer fato, isso já é pacífico no Supremo Tribunal Federal, existindo uma dúvida razoável, a consequência, se recebida a denúncia, depois de toda a instrução processual, a consequência é a absolvição. Isso é muito importante de se colocar, porque algumas pessoas que não acompanham direito não entendem que esse momento de recebimento da denúncia verifica o Código de Processo Penal, os requisitos do artigo 41, a existência de justa causa, prova de materialidade, indícios suficientes de autoria. A partir de ser recebida a denúncia, quem tem que comprovar cada fato imputado, sem dúvida razoável, é o Ministério Público. Não me parece que o Ministério Público aqui... Peraí, pessoal. Que não considero que haja, nesse instante, qualquer tipo de nulidade, exatamente porque o ministro Alexandre bem o disse, a análise nesse instante de plausibilidade se dá a partir de um acervo probatório apontado pela acusação, em que não houve nenhum tipo de deslealdade. Eu imagino se o Ministério Público dissesse assim, e eu já vi acontecer, isso está nos autos, pegue aqui, 45 mil folhas, se vire e ache. Isso, obviamente, seria uma violação. Pessoal, vou parar aqui e vou voltar com vocês. O julgamento aí, né, a gente já acompanhou uma parte do ministro Alexandre de Moraes, mas neste exato momento eu quero falar algumas coisas com vocês
e a gente vai falar o final desse julgamento que está desde manhã. Mais um gigante se levanta em defesa do julgamento justo para Bolsonaro neste exato momento. Fux surpreende e abre divergência. Alguns minutos aí atrás, o ministro Luiz Fux interrompeu a senha condenatória dos ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino e pediu vistas aí no caso da cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos. Vaza a reação de ministros do Supremo Tribunal Federal ao verem a presença de Bolsonaro no julgamento. O mundo dos macacos no Brasil, o advogado detido no STF se revolta e solta o verbo contra absurdos da corte, que também é o nosso amigo e desembargador do canal aqui, o seu Sebastião. Bolsonaro decide ir a julgamento, senta na primeira fila e fica cara a cara com o ministro Alexandre de Moraes. Advogado protesta no Supremo Tribunal Federal, interrompe a sessão e é retirado pela Polícia Federal, que é o doutor e desembargador seu Sebastião. Ao vivo, o julgamento envolvendo Bolsonaro começa e pegou fogo no Supremo Tribunal Federal e continua até agora. Bolsonaro age forte nos bastidores em busca de justiça. Absurdamente, PT prepara arsenal contra Bolsonaro durante o julgamento que está acontecendo agora. Bolsonaro afirma que Zambelli tirou o mandato de sua chapa aí no ano de 2022. Pessoal, neste exato momento, eu quero pedir bastante atenção de vocês. Estamos com 329 pessoas ao vivo. Vai dando like, vai compartilhando. Vamos chegar, pessoal, a 350. E eu vou colocar o Eduardo Bolsonaro aqui, que os pauzinhos estão se movimentando nos Estados Unidos. Então, eu vou colocar aqui ao vivo a transmissão para todos vocês neste exato momento. Deixa eu só entrar aqui e compartilhar com vocês. Vai dando like, vai compartilhando. Fala, pessoal. Queria comentar com vocês aqui e pedir a opinião sobre uma matéria que saiu no Globo, da Malu Gaspar. Até agora tem feito um jornalismo com seriedade, então, em que pese ela não revelar as suas fontes, vamos dar essa credibilidade aqui. Diz lá na chamada: a irritação de investigados da trama golpista com Eduardo Bolsonaro. Aí sempre as matérias de jornal, né, de maneira geral, colocam, né, fotos nossas, no mínimo bem esdrúxulas, para dizer o mínimo. E aí vem lá: a ofensiva beligerante do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro contra o ministro Alexandre de Moraes, parece que ele é a vítima, né, o Moraes, nos Estados Unidos, de onde anunciou o afastamento do cargo, irritou investigados no inquérito da trama golpista que tramita no STF. Moraes é o relator do inquérito. Bem, já está tudo errado, né? O Moraes jamais poderia ser relator desse inquérito. O presidente Bolsonaro, ainda enquanto presidente, assinou um pedido de impeachment contra o Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes é aquele cara que falou que quer me pegar, né? Pegar o Eduardo Bolsonaro naquelas conversas que foram vazadas pelo WhatsApp de seus assessores, matérias publicadas pelo Glenn Greenwald, vocês devem lembrar. Além disso tudo, é o próprio Moraes que eu denuncio no exterior. E ele é o cara que julgou a questão do meu passaporte, quando deputados do PT pediram a sua apreensão. E segue a matéria aqui, né? Para 3 advogados ouvidos reservadamente pelo blog, a postura de Eduardo cria uma animosidade ainda maior entre o STF e os investigados, que se preparam para um revés no julgamento de terça-feira, dia 25, quando a denúncia deve ser recebida pela primeira turma sem maiores dificuldades. Ou seja, né, eu estou criando animosidade. Então, o que parece, a estratégia deveria ser, então, né, você acalmar os ânimos e tentar partir com o diálogo com o juiz. Que, na verdade, né, falando isso, parece estranho, é que no Brasil já se tornou muito comum, né? Você tenta explicar isso aqui para um estrangeiro, ele não consegue entender. Como é que é? Vocês têm diálogo com o juiz? O juiz não é aquele cara que fica, né, entre a defesa e a acusação de maneira imparcial, apenas seguindo as leis e adequando a lei ao caso concreto? Não no Brasil. No Brasil a gente já está tão mal acostumado com as invasões do STF em outros poderes, né, com o ministro dando opinião para tudo, até sobre música, inaugurando obra e etc., que a gente se acostuma com esse tipo de bizarrice. Um juiz jamais deveria estar aqui, né, falando que, ou melhor, né, que ele não falou,
mas um juiz jamais deveria estar aberto ao diálogo. Inclusive, esse foi o principal argumento utilizado para anular as penas da Lava Jato, né, do Deltan com o Moro. Falou, o Deltan falou com o Moro, então no julgamento combinado, vamos aqui anular a condenação do Lula. Vale lembrar, quando o Moro condenou o Lula, no caso do triplex, condenou a 8 anos de cadeia. Quando o Lula recorreu e foi para o tribunal, para a segunda instância, isso foi piorado, a pena foi aumentada para 12 anos de cadeia por um grupo de juízes, que são chamados desembargadores no tribunal. E depois a história vocês já sabem, né? Vamos seguir aqui. Além disso, o discurso do deputado licenciado prejudica qualquer trabalho de distensão nos bastidores. É justamente o que eu estou falando. E além disso, vocês acham mesmo, né? Perguntando para você agora, que o Alexandre de Moraes, se a gente falar baixinho, se a gente não chamar as coisas pelo nome, se a gente fingir que está vivendo dentro de uma normalidade democrática, vocês acham que ele vai passar a seguir a Constituição? Primeiro que isso nem deveria ser matéria de discussão, mas vamos lá. Vocês acham que isso é o que está impedindo ele de fazer esse jogo de cartas marcadas? Pessoal, deixa eu parar a tela aqui, a gente vai voltar, tá? Estamos com 320 pessoas ao vivo. Vai dando like, vai compartilhando. Vamos chegar a 350 neste exato momento, aqui ao vivo com todos vocês. E eu vou colocar, pessoal, aqui no presente momento, a respeito do Jair Messias Bolsonaro. Olha só. Sim, é isso mesmo que você está ouvindo. O ministro Flávio Dino não sabia que a tal minuta do golpe já estava na rede social antes mesmo de acharem no celular do Anderson Torres. Vou compartilhar aqui que o Jair Messias Bolsonaro trouxe aqui ao vivo, pessoal. Ele está lá no julgamento, mas ele está compartilhando aqui no nosso canal as informações. Vai dando like, vai compartilhando. Presidente, com a sua aquiescência, gostaria só de tirar uma dúvida. Pois não, ministro Flávio Dino. O senhor aludiu a uma data, dia 12 de dezembro, e certamente por limitação orgânica minha, eu não captei o que aconteceu no dia 12 de dezembro, que o senhor mencionou. 12 de dezembro foi inserida aquela minuta, a idêntica minuta encontrada na casa do Anderson Torres, ela circulava pela internet, com a data de inserção em dezembro de 21. Inserção onde? 22, na internet. Publicamente? Isso. Ok, agradeço ao senhor. Obrigado. Presidente, com a sua aquiescência... Que a apreensão em casa foi para buscar cartão de vacina. Chegou lá o delegado, a gente vê que os caras têm constrangido. Tá? Estão cumprindo ordens. Mas tudo bem, mas não teve nenhuma maldade lá em casa. Teve com a minha filha, né? A maldade. Minha filha perguntou à minha esposa: o que é, mãe? 6 da manhã. A minha esposa falou: vai ver o ar-condicionado. Não devia ter falado isso, né? Que minha filha tinha naquela época 12 anos de idade. Mas com fuzil. Minha esposa pegou e resolveu na hora ali. Tá? Fica tranquila, tudo bem. Os caras fazem uma revista a cada vez, você acha algum cartão de vacina contigo lá. E acharam? Tá de sacanagem. Então. Tá de sacanagem. Não sei. Uma das buscas e apreensão em casa foi para buscar cartão de vacina. Chegou lá o delegado, a gente vê que os caras têm... Não vê os filhos dormindo e acordar. A Débora é uma pessoa normal. Cabeleireira? Uma cabeleireira. Ele é casado, o marido é pintor. Mora aqui no interior de São Paulo. E estava lá nesse dia. E naquele dia, ela pegou o batom e pintou lá. Aquela loucura que aconteceu. Ela não quebrou nada. Assim como tem muita gente condenada, não tem uma imagem quebrando nada. Está em curso nesses crimes aqui. O mais importante é organização criminosa armada. Tá? E não foi achado nenhuma arma lá. Nenhuma arma, nem um 22 foi achado, nada. Como diz Zé Múcio, né? Arma, golpe tem que ter tropa, tem que ter arma, tem que ter uma liderança. E não tem. Vasculharam o telefone, a vida de todo mundo. Se tinha alguma mensagem minha estimulando alguma coisa. Mas não, eu acho que ao contrário. Em relação a ela, eu acho que teve até um efeito negativo até, né? Porque 14 anos, 30 milhões, né, de multa e tudo mais, acho que pegou... Tem pessoas até da esquerda achando que foi exagerado, né? Olha só, às vezes... E aí, você acha que é por isso? Não, tá chateado com isso? Imagina a Débora que não vê os filhos dormindo e acordar. Um de 7 e um de 10 anos de idade. Ele está 2 anos em preventiva. Uma repercussão enorme nas mídias sociais. Nessa absurda pena de 14 anos que o Alexandre botou, e logo depois o Dino foi o próximo voto. E você tem semelhança, são 5 dias quando tem o plenário virtual.
O que era normal já ter 2, 3 dias, ter votado todo mundo. Deu terceiro. Pediu vista. O Fux pediu vista. A gente espera aqui. É por causa da comoção, você acha? Com toda certeza. Todos eles são seres humanos. Eu não sei como é que algum tem coração de pedra lá dentro, com o Alexandre de Moraes. Não consigo entender. Eu tenho um momento de fraqueza. Acho que eu não tenho, eu sou o machão. Tá? Eu tenho um momento de fraqueza, meu. Ele parece que não tem um momento de fraqueza dele. Quando vê uma mãe, o Alexandre de Moraes tem esposa, tem filhos, são maiores, mas tem filhos, pô. Os juízes que estão com ele lá embaixo também tem filhos, tem parentes, tem filhos. Ver uma mulher daquela. Você acha que aquela mulher sabia que, no imaginário dela, do que ela estaria sendo acusada, tentativa de golpe de Estado, isso estava no imaginário dela? Ela tinha poder ou poderes para ajudar a concretizar um golpe de Estado? Mas ninguém dá golpe de Estado num domingo, em prédio. Você dá contra pessoas. O golpeado, ele é banido, preso, morto ou deportado. O possível golpeado estava em Araraquara, aqui do lado aqui. Pessoal, deixa eu parar a tela e a gente vai voltar. Pessoal, deixa eu falar aqui com vocês. Estamos com 315 pessoas ao vivo neste exato momento. Eu quero pedir bastante a atenção de vocês. O julgamento do Jair Messias Bolsonaro, vocês já sabem, a gente passou aqui no início, começou na data de hoje, nesse exato momento, e a gente está acompanhando todo o trâmite, né, tudo que está acontecendo neste exato momento. A gente está vendo bem de pertinho, tá? Eu quero dizer para vocês que a gente está acompanhando de pertinho. Aqui nenhuma informação vai passar despercebida neste exato momento. Todas as informações, a gente está aqui. Lembrando que o Lula, ele continua no Japão, assim como o Hugo Mota, o Alcolumbre e outras pessoas. Neste exato momento, a gente está acompanhando também as ações lá no Japão de quem está lá e alguns outros ministros que estão com o Lula lá, tá bom? Pessoal, vou apresentar aqui para vocês. Peraí, fica aí, pessoal. Eu quero agradecer a todo mundo que está aqui presente. A gente chegou a 90.017 inscritos no canal, a 90 mil patriotas inscritos, pessoas do bem, que torcem aí pela direita do nosso Brasil. Lembrando que mês que vem, aliás, que ano que vem, começa a questão das eleições no nosso Brasil. Eu já falei para vocês sobre a perspectiva do nosso canal, aqui conseguir eleger o máximo de deputados e senadores da direita pelo nosso Brasil e também fora, né, pessoal? Quem é da direita aí, que está em outros locais no nosso Brasil, a gente quer eleger também a todo mundo que está presente, que é da direita, né? A gente não quer eleger nenhum esquerdista, né? A gente quer eleger todos que são da direita no nosso Brasil, independente de qualquer coisa, pessoal. A gente vai conseguir eleger, sim, com a fé de Deus, com a sabedoria e principalmente com o apoio de cada um de vocês. Eu quero pedir também, neste exato momento, vocês que estão aqui, para clicar, pessoal, na live agora, que a gente vai entrar ao vivo às 16h47, e a gente vai voltar mais tarde sobre o julgamento do Jair Messias Bolsonaro. A gente está acompanhando de perto, tá bom? Obrigado pela audiência, pelo compartilhamento, pela inscrição. Tamo junto e espero vocês, tá bom? Beijo, pessoal. Graça e sabedoria. A gente volta. Beijo, beijo, beijo.